como ser um profissional respeitado e valorizado pelo mercado. Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Rogério Santos e trago para você assuntos de como empreender na engenharia e na arquitetura. Quero deixar aqui hoje 5 tópicos importantíssimos para que você seja um profissional valorizado e super respeitado na sua área, principalmente na área da engenharia e na arquitetura, que é o nosso foco principal aqui. O primeiro tópico que eu quero trazer é a respeito do seu desenvolvimento contínuo das habilidades. É importante que você tenha clareza do seu potencial, das suas habilidades e que você nunca pare de se desenvolver. Rogério, mas como assim? Eu nunca vou parar de me desenvolver? Que hora que eu vou ter para trabalhar e fazer dinheiro? É justamente aí que mora o grande segredo. Essa continuidade no desenvolvimento das suas habilidades é o que vai te fazer ser um profissional mais respeitado, mais valorizado na sua área. Independente do curso que você fizer, é importante que você tenha por trás desse curso uma estratégia e que essa estratégia esteja alinhada com o seu alvo, com os seus objetivos. Então, como que você identifica as melhores áreas e as melhores oportunidades de desenvolvimento? Primeiro preciso ter um autoconhecimento a respeito das suas habilidades e para isso nós temos grandes ferramentas como análise SWOT, identificação de perfil. Tudo isso serve para te dar um repertório a respeito das suas habilidades para que você entenda melhor aquilo que você precisa se desenvolver e aquilo que você é bom, aprimorar mais ainda. Esse é um tópico importantíssimo. Dentre todos esses 5, eu cito esse como um dos mais importantes, porque a capacidade de aprender, a capacidade de se desenvolver, de desenvolver novas habilidades, é o que vai fazer com que você sempre esteja surpreendendo o mercado, sempre esteja surpreendendo os seus clientes. Vou te contar uma historinha. Eu me formei como engenheiro civil há 23 anos atrás. E nessa longa jornada, eu sempre busquei desenvolver habilidades que não tinham ligação direta com a engenharia. Como assim não tinham ligação direta? Um dos exemplos é que eu procurei me desenvolver na área de gestão empresarial. Então fui fazer um MBA, estudar a área de gestão empresarial, onde eu convivia com profissionais de diversas áreas. Tinha lá contadores, tinha lá médicos, odontólogos, tinha empreendedores, vários outros tipos de profissionais diferentes daquele que eu lidava no dia a dia na engenharia. E com isso eu pude perceber, ao longo ali daquele curso, que foram quase 2 anos de curso, eu pude perceber que a maneira de enxergar as coisas, a maneira de enxergar os problemas, elas diferem de profissional para profissional. Com clareza, quero trazer para você aqui uma situação prática. Um amigo meu da área de gente, da área de recursos humanos, em uma determinada situação, ele colocou que nós deveríamos ouvir o grupo e tomarmos a opinião daquele grupo para uma tomada de decisão a respeito de um trabalho que estávamos fazendo. Na minha maneira racional e matemática de pensar, eu não enxergava daquela forma, eu enxergava que apenas a decisão de 2 ou 3 do grupo era necessária. Mas ele foi e colocou ali a sua opinião, colocou a sua ideia, e eu vi que realmente aquilo era importante. Nós da área da engenharia, da área de exatas, não temos geralmente dificuldade em tomar decisões. Porém, essas decisões às vezes nem sempre são as melhores. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre a nossa opinião é a que tem que sobressair. Então, se você não desenvolver essa habilidade de ouvir bem, de entender o ecossistema onde você está inserido, pode haver grandes prejuízos na sua jornada aí como um empreendedor, como um profissional de sucesso. Então, entender isso, trazer isso para o seu dia a dia, só vai ser possível através de capacitação. Quando você faz cursos, treinamentos, certificações, isso é o que vai te trazer mais bagagem para você melhorar as suas habilidades. Habilidades essas que são suas. De acordo com as suas características, elas vão ser aprimoradas. E você fazendo isso e aplicando no seu dia a dia, certamente você vai ter melhores resultados e vai conseguir alcançar aí os seus objetivos com mais clareza e facilidade. O outro tópico que é muito importante é que você tenha uma marca forte, que você faça uma construção de uma marca forte. O que é essa marca pessoal forte? É quando as pessoas olharem para você,
que elas saibam o que você faz, que elas saibam o perfil do profissional que você é, que elas identifiquem em você um valor, mesmo que aquilo não esteja escrito diretamente no seu currículo, na sua trajetória, mas que elas entendam que você é um profissional de determinada área, que entrega determinado valor e que tem uma marca forte. Quero te dar 2 exemplos aqui que vai trazer maior clareza para você a respeito de uma marca forte. Quando eu falo em refrigerante, você certamente vai lembrar daquele que você toma quase todos os domingos, que é aquele da garrafa preta e vermelha. Não preciso nem dizer o nome aqui, né? E quero citar um outro exemplo, que é da marca de sabão, talvez a mais famosa do Brasil e uma das mais famosas do mundo, que é aquela que a sua mãe e a sua tia já usava lá desde que você era criança. Tenho certeza que você sabe qual é o nome, não preciso citar. Então, são marcas que foram sendo consolidadas ao longo do tempo, criando uma identidade forte. Ah, Rogério, mas ele tem muita grana para investir em marketing, eles fazem um trabalho de propaganda contínuo. Tudo bem, eu não discordo de você. Para quem tem a condição de investir em marketing, investir nessa estrutura, que faça isso e faça mesmo, porque o resultado ele é muito compensador. Mas você que não tem a condição que uma dessas marcas grandes tem para investir, pode usar os recursos disponíveis que há hoje. Hoje nós temos recursos das redes sociais, nós temos recursos de bons livros disponíveis, então os canais como YouTube, Instagram, todos esses canais servem para você construir o seu posicionamento, para que você construa essa marca forte, tá? E isso vai ser muito importante para o seu reconhecimento. A maneira como você se porta, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, como você comunica as suas ideias, também é muito importante. Eu sei que a engenharia exige muito raciocínio rápido, raciocínio lógico, e às vezes isso nos faz com que nos tornemos comunicadores, que eu digo atropeladores de palavras. Ou seja, queremos falar muitas coisas em muito pouco tempo. E isso talvez não traga muita clareza para quem está ouvindo, não traz o entendimento necessário. Então pense nisso. A sua oratória, a sua maneira de se portar, a sua maneira de comunicar, ela vai ser essencial para que você desenvolva isso e tenha êxito aí como um empreendedor, um profissional de sucesso, tá bom? O terceiro tópico que eu quero trazer aqui é a respeito de network e construção de relacionamentos. Esse tópico também é muito importante, porque quando eu digo network é sobre ser interessante e não ser interesseiro. O que eu quero dizer com isso? Quando você estabelece uma conexão com alguém, você precisa ter alguns padrões ali muito claros para você. Primeiro deles é intencionalidade, segundo é reconhecimento e o terceiro é habilidade. Vamos lá, vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Você, empreendedor da área de engenharia e arquitetura, almeja construir parceria com outro sócio, uma outra pessoa, para desenvolver um grande projeto. Não adianta você ir a uma festa, a um evento, onde só há pessoas que não são seus potenciais clientes. Um exemplo disso, você quer construir um relacionamento forte com a associação de classe da engenharia, que é o CREA. Porque lá existem ferramentas que vai te levar a conseguir aquilo que você está almejando. Mas você só frequenta ambientes onde estão médicos, onde estão odontólogos. Então você precisa ser intencional e estratégico. Então para um pouquinho, constrói a sua estratégia, defina quem é o seu público, defina o que você busca, seja numa festa de aniversário familiar, seja num evento corporativo, seja numa reunião da igreja, uma reunião religiosa, seja onde for, sempre pense que relacionamentos são muito importantes e são eles que vão te fazer engajar com o público, com as pessoas que você tem objetivo de engajar. Então, para que se construa isso com efetividade, é importante que você também conheça as regras do network. E nós temos hoje muitos bons livros que te traz clareza sobre isso. A gente tem grandes referências aí hoje na nossa mídia que fala muito sobre network. Ah, mas como construir network? Eu preciso ter muita grana.
sempre esbarra nesse fator, né? Eu não tenho grana para construir um bom network. Mas o network começa a partir do momento que você se relaciona com as pessoas da sua casa, com o seu vizinho, com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, com o vizinho que mora em frente ao seu condomínio, à sua casa, com seus colegas de trabalho. Então, tudo isso são oportunidades de você conseguir construir um network consolidado, para que esse network te traga um posicionamento firme em relação àquilo que você busca, tá bom? Então, dicas para se conectar com pessoas influentes e construir relacionamentos significativos. Faça um planejamento estratégico. Eu sempre digo isso, precisa de ter um planejamento estratégico em relação a isso. Quero construir um relacionamento com determinada pessoa. Então, use de uma estratégia. Hoje mesmo eu ouvi um vídeo de uma pessoa que queria se conectar com uma outra, um grande empresário americano, e ela mora fora do país, então ela descobriu que aquela pessoa gostava, que era no caso vinhos, comprou os vinhos prediletos dela, 4 garrafas, colocou em uma caixa, em uma embalagem propícia, e ela ainda citou que essa embalagem ainda tinha as cores e o nome do Ayrton Senna, que é um grande herói brasileiro, e foi em um evento onde essa pessoa estaria sendo palestrante. E lá ela conseguiu falar com um assessor, depois falou com um gerente, depois falou com um sócio, até chegar finalmente naquela pessoa que era o alvo principal dela. E quando ela entregou aquele presente, aquela pessoa ficou muito satisfeita, foi muito grata, e ela deixa o vídeo no final falando o seguinte: olha, presentes abrem portas. Já foi assim com aquele livro famoso que a gente conhece, que é a Bíblia, né? Então, quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão, ela levou muitos e muitos presentes. Tudo isso foi para que ele tivesse um melhor relacionamento com ela e uma abertura para que ambos construíssem aquele network. Então, fazer network não é algo que foi inventado agora, que é algo que começou agora. Então, desde que o homem é homem, desde que existe o homem na Terra, sempre se houve network, sempre se houve relacionamento. E quando você vai estudar a história, você vai ver que os grandes líderes, as grandes celebridades, sempre foram muito boas nesse quesito. E hoje existem materiais muito bons disponíveis para que você se desenvolva nessa área também. Um outro ponto é desenvolvimento da habilidade de comunicação. Eu já falei um pouquinho sobre comunicação, e não necessariamente você precisa se tornar um jornalista para que se torne um bom comunicador, né? A gente teve um exemplo recente agora, na morte de talvez um dos maiores comunicadores do Brasil, que foi o Silvio Santos, e ele mesmo falava uma frase que eu gosto muito, que faz sentido para mim todos os dias: quem não se comunica se estrumbica. É uma frase histórica, porém de grande peso e muito atual, porque a comunicação é a chave para tudo. Vamos pegar um exemplo prático. Você é um ótimo profissional, você tem habilidades bacanas, que já foram desenvolvidas, que já foram treinadas, você oferece um serviço de qualidade e você tem um público que consome aquele serviço. Qual é a melhor maneira de se chegar a esse público? É através da comunicação. Não tem outro caminho, seja direta ou indireta. Um bom vendedor, e tem um vídeo que a gente fala disso também, que é a respeito de vendas, um bom vendedor nada mais é do que um bom comunicador. Então, se ele tem uma boa habilidade de comunicação, ele é capaz de vender tudo aquilo que ele acredita que realmente vai ser útil para o seu público. O Silvio Santos, que eu citei há um tempo atrás, ele foi um camelô. Inicialmente começou essa carreira vendendo coisas simples e foi desenvolvendo essa habilidade e se tornou o que se tornou. Então, eu preciso me tornar um Silvio Santos da comunicação? Não, calma, não é nada disso. Mas você precisa entender que para você ter uma aceitação, para que você tenha uma abertura nos ambientes onde você for, vai ser muito necessário que você domine habilidades de comunicação. Isso é fundamental para o seu desenvolvimento, é fundamental para você se comunicar com o seu cliente, é fundamental para você se comunicar com a sua equipe, é fundamental para você conseguir fazer-se entender, para que as pessoas acreditem em você, acreditem no seu projeto, acreditem na sua estratégia e
que você tenha pessoas aí ao seu lado para desenvolver aquilo que você tem buscado. Quero falar agora também da demonstração de valor e resultados. Ah, Rogério, o que é isso, demonstração de valor e resultados? A importância de demonstrar valor e resultados no trabalho. Quando você contrata alguém, quando você chama alguém para fazer parte da sua equipe, você não espera que ela somente entregue aquilo que você a contratou para fazer. A gente sempre espera um pouco mais. Espera que essa pessoa entregue um pouco mais. É o que a gente diz, fazer além do combinado. Porém, isso é algo que às vezes incomoda a pessoa de pensar, como assim? Eu fui contratado para fazer determinada tarefa, agora está me sobrecarregando. Não é sobre isso que eu quero dizer. Não é sobre jornada excessiva, não é exploração do trabalho. É sobre aquela necessidade que todo ser humano tem de surpreender. E quando você consegue fazer isso com excelência, você vai ser muito bem visto, você vai ser muito mais aceito. Como empreendedor, você precisa estar o tempo inteiro entregando seus resultados. Seja para a sua equipe direta, seja para o seu cliente final, seja para todas aquelas pessoas que estão envolvidas com você. Porque por mais que elas não falem, o tempo inteiro você está sendo avaliado, você está sendo julgado. E quando você era lá CLT, trabalhava na sua jornada, geralmente você tinha um chefe que te dizia se você estava indo bem ou não. E a jornada do empreendedor é uma jornada silenciosa. Geralmente não há quem te dê esse feedback, não há quem te fale diretamente o que você precisa melhorar, não há quem te fale o que você precisa fazer. Eu falo que é um golpe silencioso que a gente tem aí todos os dias. Você tem que ter essa autocrítica, essa análise de si mesmo a respeito de como você está entregando os seus resultados, de como você está cumprindo aquilo que você se propôs. Porque se não assim o fizer, você está fadado ao fracasso. Então não é isso que nós buscamos. Pelo contrário, nós buscamos excelência, buscamos êxito naquilo que fazemos. Para isso, a gente precisa ter essa clareza de que entregar resultados é fundamental. É isso. Quero te convidar agora para seguir nessa jornada conosco. Se você ainda não curtiu, curte o nosso vídeo aí embaixo e vem conosco que teremos muito mais conteúdos interessantes para você.